Take 2. Olá a todas e todos, estamos aqui no meu canal novo que eu estou fazendo, que é um canal feito para meus alunos do meu curso e também para o público de fora. Então, mas ele vai ser sempre primeiro para os meus alunos. Então, os meus alunos assistem, tem um tempo para assistir e depois de um tempo eu boto ele para ser público, tá? Essa é uma maneira de organizar um pouco melhor as minhas aulas, porque eu estava colocando aula bônus em todas as turmas e já com 22 turmas estava começando a ficar pesado, e agora eu vou começar a fazer para uma só turma, uma só gravação para todo mundo. Ok, o motivo o título, né, dessa aula é interpretação para teatro versus interpretação para cinema. Cinema que é audiovisual, né, inclui TV, séries, internet, tudo que se vê através de uma tela, vamos dizer assim. Existem alguns teatros feitos para telas, mas aí a maioria deles são só registros de peças de teatro. O teatro precisa de experiência presencial. É uma característica do teatro. Uma das características do teatro é a presença do público ali, como a gente viu. Isso requer que o ator ele esteja falando geralmente para muitas pessoas que estão ali. Então ele impõe a sua voz, ele impõe o seu corpo, de modo a ficar marcante isso nas pessoas, né? Então o movimento dele é mais grandioso, a expressividade nunca é tão naturalista. Então na história da interpretação a gente tem o naturalismo de Stanislavski, que começou com todo o teatro moderno, dizendo que o corpo não deve, a atuação não deve ser feita só com a parte de fora do corpo, mas a partir do lado interno, a partir da mente que se constrói uma atuação. Então essa foi a grande diferença entre o Stanislavski e os outros. Stanislavski, que foi baseado, se inspirou muito nas peças do Grotowski, né, que levava a atenção do ator ao limite máximo. Então o Grotowski fez esse tipo de peça que exigia atenção psicológica dos atores, e o Stanislavski ele inventou, vamos dizer assim, o naturalismo, que muita gente depois chamou de método. Então esse método existe como sistema de Stanislavski, método de Stanislavski, existe uma confusão do que é o que. Não nos interessa aprofundar nisso, talvez em outro vídeo a gente se aprofunde nisso, que existem muitas diferenças. O próprio Stanislavski voltou atrás depois de um tempo e reconheceu que o método dele, naturalista, não era o mais adequado, porém foi o que ficou marcado na história da interpretação. Inclusive, esse método de Stanislavski foi levado para os Estados Unidos pelo Krupp Theatre, né, o grupo de teatro, e se estabeleceu em Nova York, e ali prosperou e é a base da interpretação norte-americana para atuação em cinema e TV, a base do naturalismo, de onde saíram vários filmes oscarizados, né, com Oscar de melhor atuação, e é o que influencia o mundo inteiro hoje. O método que foi passado do Stanislavski para grandes mestres da atuação, que ensinam a atuação, como a Stella Adler e o Lee Strasberg. O Lee Strasberg fundou uma escola chamada Actors Studio, que é onde eu me baseio, onde eu me inspiro, e a Stella Adler também é outra fonte da qual eu tenho maior predileção, e ambas bebem muito da fonte do Stanislavski. A diferença entre a Stella Adler e o Lee Strasberg é porque o Lee Strasberg ainda vai para o lado do Stanislavski puro, buscando essa tensão grotowskiana, né, vamos dizer assim, das experiências pessoais. Ou seja, a gente cria a partir de experiências pessoais que a gente teve. Por exemplo, se tu teve alguma trauma, alguma dor, a gente usa essa dor, esse trauma para transferir para a personagem. A gente transfere isso para a personagem. E o método da Stella Adler também funciona tão bem quanto. E atualmente estou numa fase me inclinando mais para a Stella Adler, apesar de ser ainda um grande fervoroso fanático do Lee Strasberg, mas já estou, à medida que a gente estuda mais Stella Adler, vai se apaixonando por ela.
que é o método de usar a imaginação. Mas, de qualquer forma, imaginação ou memórias pessoais, é necessário que a gente conheça muito bem a personagem. Mas isso ainda foi um pequeno parênteses. Vamos falar ainda das diferenças entre atuação de teatro e televisão. O ator de teatro, ele se coloca, tipo... A coisa que ele mais faz quando ele começa a aprender teatro é quebrar sua timidez. Ele procura se abrir, se expandir, ele expande o seu coração, ele vai no seu interior e deixa esse interior dele desnudo para as pessoas, né? Desnudo no sentido de pelado mesmo, né? Ele sem proteção nenhuma. Ele mostra os sentimentos, ele é grandioso, ele se coloca para fora, ele encara o público e respira e tem essa coisa proativa que o teatro gosta de atores que sejam marcantes e que impactam a gente, por conta dessa questão que existem alguns metros entre o espectador e o ator, porque ele precisa colocar uma voz mais forte, mais grandiloquente, e a maioria das técnicas de atuação para teatro conduzem a isso. Inclusive grandes mestres do teatro, não sei se são muito adequados para cinema, como Meyerhold, por exemplo, que ele quer uma atuação corporal, que o corpo signifique alguma coisa. Mas quando a gente vai fazer cinema, o cinema ele gosta muito da coisa íntima, da coisa frágil, da timidez. Ele aprecia... será que eu vou ter que desligar porque vem um caminhão? Não. Beleza, estou no meio da estrada, gente. A estrada aqui em Alto Paraíso, no interior do Rio Grande do Sul. Mas enfim, ele quer essa coisa pequena, íntima. Ele se apropria disso. Outra coisa é que quando a gente atua para teatro, os grandes mestres do teatro são muito afeitos do corpo. Então o corpo tem que ser trabalhado, o corpo tem que estar sempre sarado. Isso o cinema, em parte, quer. Porque o cinema comercial ele vive muito do fetiche e da fantasia das pessoas. Então são corpos sarados mesmo, que vendem mais, tipo os estereótipos de beleza padrão, os rótulos, tudo isso é muito importante para a venda comercial de alguns filmes. Mas o cinema também quer pessoas diferentes, e não só pro lado do bizarro, mas pro lado do natural. Então pessoas que sejam gordas, ou pessoas velhas, ou pessoas, sei lá, vários tipos de pessoas. O sedentarismo, por exemplo, ele é altamente condenável quando a gente estuda teatro, porque a pessoa tem que ter o corpo comunicativo, o corpo que não seja autômato, como diz o Stanislavski, o Meyerhold, né? Que ele fala muito contra o corpo autômato, que é quando a gente não se dá conta do próprio corpo. Mas o cinema, ele não vê com maus olhos isso, da gente agir como se fosse uma pessoa qualquer, porque o cinema quer uma pessoa qualquer, ele quer uma pessoa que se pareça real. E aí a gente vai pegar o Brecht, uma atuação de um dos grandes mestres, talvez o maior mestre do teatro, que é o Bertolt Brecht, e ele fala da atuação feita com gestos, ou um pouco caricata, e a atuação do Meyerhold é inspirada em equilíbrio, inspirada em movimentos equilibrados, onde o corpo é econômico nos movimentos. Isso tudo vem baseado no Taylorismo, em outras teorias de construtivismo e várias teorias e ligação com o proletariado e tudo isso, uma fixação política também que o teatro tem, porque o teatro as pessoas sabem, na maioria das vezes, elas sabem que quem está ali no palco é um ator, então eles se portam às vezes como atores mesmo. Já no cinema, o cinema constrói um cenário exatamente igual ao cenário como vai ser. Existem casos, isso é tudo, não existem regras, tá? Por exemplo, o Dogville é um cenário de teatro, ele é um filme, né? Mas na maioria das vezes a gente procura fazer um cenário que seja 100% real ao cenário que a gente procura. As locações são reais, tudo é real, o jeito como as pessoas falam, pode ser uma voz
pequenininha, tímida, pode ter atores tímidos, pode ter pessoas que não movimentam bem o corpo. Tudo isso pode ser trabalhado de uma maneira pequena. Por quê? Porque o naturalismo entende que se tu consegue fazer com que a personagem entre em ti e que exista a personagem ali e não uma atriz atuando, isso é o mais importante. No teatro a gente valoriza muito a capacidade do ator de fazer tal coisa. E o ator que se nota presente ali, ele é bem visto. No cinema, quando o ator desaparece e aparece só a personagem, aí nós temos um mérito. Aí a gente tem uma coisa boa, saudável, que por causa do naturalismo. É uma coisa aplaudível, não sei se existe essa palavra, né? Então essas são as grandes diferenças. Acontece que nos cursos de teatro que a gente vê por aí, eles são voltados para palco, obviamente, porque é um curso de teatro, né? E os cursos de cinema, eles também pecam, geralmente, porque os cursos de interpretação para cinema, porque são feitos com base de técnicas que vêm dos diretores de fotografia, dos operadores de câmera e do pessoal técnico. Então é aquela coisa, defesa ou ataque para a câmera, sabe? Como é que tu deve se portar diante da luz, diante da voz, ou então se posicionando para a câmera, ou inconscientemente ou pré-conscientemente, sei lá. Existe o ator atuando, mas existe uma pessoa consciente de que existe uma câmera ali. Isso é muito comum. Quando eu fiz televisão, eu me posicionava para ficar bem enquadrado na câmera, mas isso é porque a gente faz televisão. Televisão não tem tanto detalhe, televisão não tem tanto carinho, porque existem muitas cenas que são gravadas e a gente tem pressa, vamos dizer assim, para fazer o trabalho bem feito. Um produto feito para... Eu estou falando televisão assim de um modo meio pejorativo, né? Televisão no sentido de novela ou coisas que tenham muitos episódios e que o tempo importa mais. A gente tem que entregar um produto e então a gente faz as coisas muito corridas. Então a gente se preocupa em registrar bem para a câmera. É isso que importa. Já um filme como o Coringa, né, o Joker, né, que ganhou o Oscar de melhor atuação, havia um plano médio para que o ator estivesse, ou planos gerais até, para que o ator se sentisse livre para ir e vir num determinado espaço do quadro cênico, ou solzinho gostoso. E isso meio que não existe na televisão. Na televisão a gente tem uma marca final, uma marca inicial, e vamos fazer tudo para a câmera. Então os cursos de interpretação para cinema costumam ser técnicas para a câmera. Mas quando a gente busca a técnica padroniza as pessoas, certo? A técnica sempre vai padronizar a atuação. Padronizando, a gente não acaba encontrando diferenças. Por exemplo, como é que é uma cara de feliz? Faz aí uma cara de feliz. Ah, tu vai fazer uma cara de feliz. Nem todas as pessoas ficam felizes assim. Nem todas as pessoas fazem uma cara para chorar, sabe? Tem pessoas que ficam nervosas rindo. Tem pessoas que ficam tristes, mas disfarçam muito bem. Então, a individualidade, ela não consegue ser alcançada quando a gente busca a técnica. E sim quando a gente busca o interior. Encontrar a verdade da personagem, acima das leis que se dizem, regras que se dão no teatro e no cinema, regras gerais. Porque, bom, também eu não confio muito em curso de teatro, de palco, que ensine regras, né? Cada um busca a sua verdade. Então essa é uma das diferenças, gente, de atuar para cinema e atuar para teatro. Atrizes e atores que vêm de longa data fazendo teatro encontram muita dificuldade na hora de fazer um cinema, porque o cinema é bem pouquinho, é bem menos, é tudo menos e muito mais interiorizado. Esse fato de interiorizar também, por exemplo, uma peça de sucesso que faz apresentações na quinta, na sexta e no sábado, ou até 2 no sábado, como é que a pessoa vai se predispor a entrar numa cena dramática
e sofrer verdadeiramente na quinta, na sexta e no sábado. Não existe um sofrimento verdadeiro que aguente há tanto tempo, sabe? Então, e esse mesmo problema é um problema que se encontra no cinema. Mas no cinema a gente faz todos os takes agrupados. A pessoa vai sofrer vários takes, mas é em um momento do dia. E só, não vai ter essa dor repetidas vezes, vários dias. Então isso causa uma diferença interna na gente, né? A gente consegue sofrer durante um tempo, mas não para toda a vida. Nada, nem as alegrias, nem as tristezas, elas são para sempre. Elas são sempre temporárias. Bom, é isso, pessoal. Eu quero que vocês aproveitem que esse canal aqui está aberto e divulguem ele, por favor. E continuem informando que o curso está aberto, está funcionando. Me procurem para saber mais sobre o curso. E agora temos esse canal onde a gente vai debater coisas de teatro e de cinema, muito mais coisas de cinema, né? Atuação para cinema e também o fazer de cinema. Como o cinema é feito, mais a parte do audiovisual, que é onde eu tenho mais formação e onde eu posso falar mais um pouco. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.